outras coisas, né? Você chega até à experiência radical de participar de uma antologia dos menores contos do mundo, né? Que essa invenção do Marcelino Freire, né? E que você publica também esse conto aqui, que o conto é apenas uma frase, né? Quer Exatamente. dizer, como é trabalhar também uma única frase como conto. Eu gosto muito de trabalhar também com a frase como um verso, no sentido que ela, né, ou como um haikai, que ela deveria também trazer ali decantada uma apreensão do mundo, uma visão, um microcosmo. Então, por exemplo, esse conto, eu acho que eu fiz para a antologia do Marcelino, eu senti que ele tinha a ver com essas histórias dos amores mínimos, e que, na verdade, era o mínimo do mínimo aí nesse livro, né, porque é um conto de uma única linha. Então, esses textos a gente já está escrevendo há bastante tempo, né? Não da moda que se diz que hoje se faz muito textos curtos, coisa e tal, a gente já vinha fazendo. Esse texto específico é assim: pronto nos olhos, o pranto... Não, é pronto nos olhos, o pranto só espera a notícia. Chama-se Vigília esse texto. Ou seja, certamente alguém vai perder alguém querido, porque você não há de chorar por alguém que você não gosta, né? Então, um grande amor, alguém que você vai perder, já sabe disso. A vigília é diferente da insônia, que você não consegue dormir. Ali você está acordado, atento a uma hora fatal, a uma hora de limite, né, extrema, em que lhe será dada uma notícia. Então, eu acho que esses não ditos, eles também contam histórias, né? Que eu me lembro que se fala muito do Ernest Hemingway, que escrevia aqueles romances também caudalosos e eram espetacular nos seus diálogos. Ele tem aquele conto clássico que é: vende-se sapatinhos de bebê nunca usados. Mais ou menos assim, tem outras traduções. Então, quer dizer, ali também tem um drama, ali tem uma história. Quer dizer, porque quem você está vendendo um sapatinho de bebê, mas que nunca foi usado? Certamente se perdeu esse bebê morreu. E talvez seja uma família muito pobre, porque tem que vender um sapatinho, por que não dá? Né? Então, há todo um universo de não dito também. Então, eu penso que a literatura se faz com aquilo que está expresso e aquilo que está oculto. Há um aspecto neste livro específico que também me chama a atenção, que você trabalha, de certa forma, com a forma mesmo do conto. Muitos contos é apenas um único parágrafo, né? Um único parágrafo. Tem um outro que ele se estrutura como se fosse poesia, como se fosse versos livres, versos brancos, para usar uma linguagem mais acadêmica, e não são. Ele não é poesia, ele é conto mesmo na sua essência, mas ele tem essa estrutura. Quer dizer, o que determina a estrutura de um conto? Olha, no caso específico desses textos, eu me propus seguir esse projeto. Primeiro, que eles deveriam narrar sobre o amor, deveria ser o tema principal. Segundo, que todo tipo de amor possível, né? E terceiro, que eles fossem tão curtos quanto esses pequenos, grandes amores, que não cabem em lugar nenhum, né? De tão grandes que são, enfim. E por fazer essa concentração de poesia, por vezes me ocorreu que a forma deveria ganhar, pelo menos, mimetizar o estatuto de um poema. E aí eu fui fazendo alguns contos, algumas quebras, em função até da leitura ou do ritmo, da velocidade, do tempo, de uma ênfase em um determinado instante da história. Às vezes você põe uma palavra só naquela linha, diferentemente da prosa que você vai, né, a linha inteira por extenso, é porque você lança uma luz sobre ela. Uma espécie de trabalhar com o detalhe, como Flaubert trabalhou toda a prosa realista. Então, fui buscando, talvez por isso que o João Silvério já tenha dito minimalismo, quer dizer, eu busquei os detalhes. Então, certos contos, eles vão te trazendo, ou eles vão te propondo uma forma, né? Como esse conto de início que chama-se Cerâmica, é a versão de um homem de uma certa situação em relação ao encontro primeiro com uma mulher. Mas eu achava que precisava ter a versão dela. Então, ali você já construiu, né, depois o conto é formado por duas vozes, contando sobre o mesmo fato. O que aquele fato revelou a cada um deles. Quer dizer, aquela descoberta, né, como que foi para cada um. Em outros, ele adota justamente essa ideia do verso, mas porque o texto pedia. E há outros que eu abandono. Então, aí só começa com um parágrafo, como outros que não começam com nada, como se fosse pedaços de uma história, e que você deixasse muito claro que era só aquele quadro que você está ali oferecendo ao leitor, como se fosse um canto daquele quadro, que passa a ser o mundo, né?
Então, trabalhar com esses detalhes. Quando você pega, por exemplo, o Grande Sertão Veredas, você começa com um travessão. E vai se contando a história. Então, você já sinalizou que ali tem uma fala. Alguém está começando a contar, né? Tem um travessão. Então, alguém tem uma voz ali. Em discurso direto. É a mesma coisa. Cada história ali, eu fui pensando quem que vai dizer, quem não vai dizer, quem que vai contar. Então, elas ganharam um pouco dessa forma, né? A forma acaba se impondo, né? Agora, é interessante porque você é um escritor que, em essência, é um contista. Você escreve, sobretudo, conto, né? E o desafio do romance? O romance nunca lhe desafiou, não? É sempre uma curiosidade. Sempre o pessoal pergunta. Assim, eu acho assim, que a hora que tiver vontade de escrever um romance, eu vou escrever. Mas assim, eu escrevi alguns romances que eles colocam sob o signo da literatura infanto-juvenil, mas são livros para todas as idades. Mas não tem uma temática tão forte adulta como é a obra que eu venho escrevendo de contos, a contística. Tem um projeto agora que foi patrocinado, que está sendo patrocinado pela Petrobras, que foi aquele edital público. Eu entrei com um projeto que se chama-se Aos 7 aos 40, que ele tem uma particularidade já de uma forma meio híbrida, porque é um personagem aos 7 anos, vivendo então uma espécie de encantamento do mundo, e depois ele aos 40 vivendo um desencantamento. O texto é meio espelhado, porque os contos da época desses 7 anos, eles têm alguns episódios. Então, descoberta do amor, ou a primeira vez que vê alguém, ou a morte. E esses temas vão se reproduzir depois aos 40, uma espécie de espelhamento. Só que você pode ler o livro, por conta que é o mesmo personagem, como um romance, porque está todo ali, ele é o centro de tudo, né? Então, é como o Vidas Secas, do Graciliano Ramos, que ele é feito como rosa, uma rosa com as suas pétalas. Cada capítulo é uma continuação da história, mas com um enfoque em um personagem ou em um episódio específico, que tem mais força. Então, concebi o texto assim também. E acho que ele já tem já foi pensado como, entre aspas, um romance, mas também com episódios separados. Também tem a festa, né, do Ivan Ângelo, que cumpre um pouco essa outra perspectiva, né, que são vários contos e ao final eles se amarram. Então eu também tenho procurado experimentar, né? Eu acho que... Agora, eu me sinto bem no conto. O conto é como se fosse o meu habitat, é como se você estivesse no seu elemento.